Olá pessoal, aqui quem fala é o Lucas do canal Lendo e Cantarolando. Já falo para vocês, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e não esqueça de dar o like nesse vídeo. Nosso canal ele é amplo, temos as aulas de violão, temos as resenhas literárias da Dani, também tem os unboxings e também tem meus comentários teológicos. É muito amplo para você, bem-vindo ao nosso canal, participe conosco. Então, hoje eu quero estar falando de um assunto bem interessante que é a respeito dos anjos. Todos vocês que me assistem, eu imagino quando era pequeno ganhou um anjinho. Não sei se todos, mas a maioria das pessoas. Então, todo mundo já cresce, todas as pessoas, com a ideia de existir anjos, né? A questão de um anjo protetor, e tem vários pensamentos a respeito desse assunto. E olhamos mais adiante, a pessoa ele começa a assistir desenho de anjo, assiste filmes, né? Nos filmes os anjos são mais agressivos, são aquela coisa. E hoje eu quero trazer a visão bíblica a respeito dos anjos. Eu quero mostrar o que há na Escritura Sagrada, o que há na Bíblia, o que a teologia fala a respeito realmente desses seres celestes a qual nós queremos falar. Então já vamos iniciar da seguinte forma. Os anjos são seres criados por Deus, são criaturas de Deus. Eu vou usar a Bíblia porque é meu ponto de referência. Como eu sou teólogo, eu falo daquilo que a Bíblia menciona. Eu comento sobre a Bíblia, tá? Então vamos lá. Neemias capítulo 9, versículo 6 diz o seguinte. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há. Ok? Ainda diz mais aqui, ó, os mares e tudo quanto há neles, e tu o preservas, a todos com vida, e o exército do céu te adora. O que é o exército dos céus? É os anjos. Eles têm a função de adorar a Deus, eles têm a função de estar a serviço de Deus. Então, a origem, como muitos perguntam, ela é uma origem qual vem de Deus, o Criador. Todos nós que acreditamos na Gênese, que no princípio criou Deus, os céus e a terra, criou tudo, nós vemos que antes até dessa criação, Deus já havia criado os anjos e tudo. Então a origem dos anjos está ali. Os anjos, eles são classificados de formas diferentes, porque às vezes todo mundo olha a questão dos anjos e acha que são todos iguais, ou tem alguns que têm um entendimento equivocado a respeito. Como eu disse, hoje o público que vê essa questão dos anjos é muito voltado às vezes a uma questão mitológica, uma questão que às vezes foi criado uma tese a respeito, um conteúdo, um enredo, qual que não corresponde à Bíblia. Por isso quero mostrar a nossa visão. Então os anjos, vamos falar da primeira classificação, arcanjo. Tá vendo? Eu não usei o plural, eu não coloquei arcanjos. Por quê? Porque a Bíblia ela não fala de arcanjos, ela fala de arcanjo. Tá? E tem muita gente com termo viciado, com termo exagerado de pensar arcanjos, né? Mas não, a Bíblia fala do arcanjo Miguel, tá? Você vai encontrar na Bíblia o arcanjo Miguel, da seguinte forma. Dessa forma qual eu estou falando aqui no vídeo. Vamos abrir a Bíblia, vamos para a Bíblia de novo, tá? Vamos explicar dentro da Escritura. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Vamos abrir a Bíblia. Vamos ler. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Ou seja, nós vemos que Miguel, ele é um príncipe, como diz a Bíblia. Ele é um anjo que é delegado a ele uma função maior. Ele tem poder de liderar outros anjos. Então Miguel, o arcanjo, ele tem esse poder, essa autoridade, e ele é um anjo característico de guerra. Nós vemos que ele guerreia muito. Os textos com que a Bíblia mostra ele guerreando contra Satanás, contra outros seres. Então Miguel é classificado como anjo de guerra. E como eu disse, arcanjos a Bíblia não menciona. Talvez você pode ver uma teoria
teológica que exista mais, porque existem livros religiosos paralelos à Bíblia, mas não é que eles tenham fundamento qual a gente segue. Tá? Existe o Talmud, que é um livro judeu, existe os apócrifos, existe outras escrituras que possam falar mais de arcanjos, só que a Bíblia não. A Bíblia fala apenas arcanjos, tá? Vamos falar sobre os querubins. Os querubins já é plural, tá? Os querubins já tem mais de um. Os querubins são bem mencionados na Bíblia. Eles são anjos que protegem, anjos que guardam. Acho que é por isso que muita gente tirou essa teoria do anjo da guarda, né? Talvez tenha sido essa ideia do querubim. A Bíblia, nós vamos ler também uma passagem que está logo lá no início da Bíblia. Nós vamos abrir exatamente em Gênesis capítulo 3, versículo 24. Vamos abrir. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refulgir de uma espada que se envolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, a função dos querubins, então, é guardar. Eles guardam o reino dos céus, eles guardam... nessa situação, nesse texto que a gente leu, Adão e Eva foram expulsos do jardim. Todo mundo conhece, né? Todo mundo já viu filme, desenho, história, né? Adão e Eva tem até filme de comédia a respeito disso, né? Não tem esse que não conhece a história. Quando eles foram expulsos, o jardim, então, ele ficou isolado. Deus separou o jardim e ele colocou os anjos para guardar, para que ninguém entrasse lá. Também olhamos que os céus também têm seus portões guardados, como existem outros textos bíblicos. E quem faz essa questão de guarda são os querubins. Então os querubins têm mais de um, tem vários querubins que fazem parte dessa classificação de anjos qual existe, que também tem a sua função, tem a sua missão dentro da Escritura, que é onde que nós estamos tendo como referência. Vamos falar também dos serafins. Tá vendo? É muito anjo. Talvez alguém olhe anjo, né, e fala, nossa, eu não sabia que tinha essa classificação, essa diferença, e olha, já tem mais outro. Né? Os serafins, eles são aqueles chamados como os que ardem em brasas, como aqueles que queimam em brasas diante do altar. A menção a respeito deles está lá em Isaías capítulo 6. Vamos olhar lá Isaías. Capítulo 6, versículo 2, exatamente. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Os serafins, nessa visão de Isaías, a qual ele viu, porque é Isaías que menciona e fala o nome serafim. Na verdade, plural, serafins. Ele mostra o trono de Deus, aquele trono cheio de glória, cheio de poder, e os serafins estavam ali em volta do trono, prestando culto, prestando adoração. Os serafins, eles têm como função de manter a chama da adoração acesa sobre o trono de Deus. Eles têm essa função de estar logo ali ao trono de Deus, ministrando o culto, preservando, trazendo manutenção ao culto que é realizado a Deus. É uma função bem diferente. Tanto que Miguel a gente vê atuando na terra, que é o arcanjo. Os querubins também nós vemos eles atuarem perante homens também no cenário terreno. Mas os serafins só mostram eles atuando perante o trono de Deus, que é nos céus. Não que os outros anjos eles vivem na terra, né? Eles não vivem na terra, eles vêm, cumprem a missão e voltam, tá? Mas os serafins já têm essa peculiaridade de estar apenas, né, junto ao trono de Deus. Agora existe uma outra classificação, como é mencionada, que assim é uma interpretação que muitos têm. Porque existe muitos anjos na Bíblia, muitas passagens, na verdade, qual é mencionado a respeito de anjo, que não fala se é querubim, não fala se é serafim, não fala se é nada, mas fala que é anjo. Esses são conhecidos por nós como mensageiros. É bem diferente, tá? Mensageiros. Se formos olhar um texto
é o texto o mais conhecido a respeito de um anjo. Lucas capítulo 1, versículo 26 e 27. Diz da seguinte forma o texto: No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era Jessé. A virgem chamava-se Maria. Todos conhecem esse texto, que o anjo vem trazer a mensagem e Maria daria a luz ao menino, a qual seria o Filho de Deus, Jesus Cristo. Gabriel é o anjo mensageiro, tá? É bem interessante como a Bíblia mostra que a missão deles era trazer mensagem. E várias situações na Bíblia mostram anjos vindo trazer mensagens para homens, tá? Os anjos têm uma atuação bíblica muito além do que eu falei. Eu usei apenas um texto para cada menção que eu fiz, porque senão ficaria muito longo. Isso gastaria muito tempo para falar. Dentro das palestras que eu ministro, dentro do cenário da igreja, mensagem de 30 minutos para mais para falar a respeito de anjo. E isso assim, compactando bastante, como estou compactando o vídeo. Falando também de anjo, os anjos têm forma corpórea semelhante à dos homens. Pode olhar na Bíblia que geralmente o rosto deles, o formato deles são bem semelhante a de homens, tá? Mas os anjos não pode existir uma confusão a respeito deles, porque é equivocado ter culto a anjos, tá? Eu vou mostrar o último versículo que eu vou falar, onde fala que não se deve prestar um culto a anjo, onde que mostra um próprio anjo não aceitando adoração, porque ele entende que ele não é digno disso, que ele não é um ser criado para essa função. Vamos lá, Apocalipse 19, versículo 10. Prostei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. João, como ele estava tendo aquela visão do Apocalipse, aqui é tanto de anjo, aquela situação, ele se viu num cenário com o anjo e ele foi prostrar. E o anjo repeliu. O anjo não aceitou a adoração de João, porque ele entendia que a adoração era para Deus. Então essa ideia de culto a anjo, tá? Essa ideia de culto a anjo é uma ideia equivocada, tá? Apenas Deus merece culto, porque os anjos estão para auxiliar o ser humano em relação à sua salvação. Eles estão para auxiliar o ser humano aqui na Terra e para ajudá-los em várias situações. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 1, versículo 14, me desculpa, eu tinha falado que era o último versículo, não, tinha esse eu não poderia deixar passar. Capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte: Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Ou seja, os anjos vêm à terra para ajudar os homens a serem salvos. Eles vêm a serviço dos homens, mas quem ordena é Deus. Outro também informação: homem não dá ordem anjo. Tem esse negócio de falar, tal homem deu ordem para o anjo fazer isso, fazer aquilo, mandou o anjo matar, mandou o anjo curar. Tá? Isso aí é exagero, tá? É um equívoco. Muito obrigado por ter ficado até o final. Se você não está inscrito, se inscreva. Vou postar muito vídeo ainda sobre assunto teológico. Tem uma curiosidade? Tem um assunto que você quer que eu comente? Coloca nos comentários. Nós vamos postar muito conteúdo teológico para o seu conhecimento. Então, um abraço para você. Até o próximo vídeo.